Olá, sinta-se bem-vindo ao atual site de notícias do Amazonas, que nesta quinta-feira entrevista aqui nos nossos estúdios o vereador Álvaro Campelo. Sinta-se bem-vindo aqui ao atual vereador. Obrigado pela presença. Bom dia, Patrick. Muito bom dia a você, Valmir, a todos que estão nesse momento acompanhando o site Amazonas Atual. Pois é, eu e o jornalista Valmir Lima vamos querer saber a partir de agora, com a sua participação também, o que é essa entidade que amanhã vai ter o lançamento, nesta sexta-feira, o lançamento oficial da União dos Vereadores do Estado do Amazonas, UVEAN, será 9 da manhã, na Câmara Municipal de Manaus. O vereador... Criar uma entidade que represente os vereadores, se aqui o nome está dizendo do Amazonas, não é só da capital, né? Para quê? Qual é a finalidade dessa criação dessa entidade aí? Patrick, nós percebemos que hoje os parlamentares dos municípios, em especial dos municípios do Amazonas, eles carecem de um apoio maior. Nós temos aí relatos de vereadores que enfrentam e que encontram uma grande dificuldade na hora de confeccionarem os seus projetos de lei, na hora de apresentarem as suas proposituras. Então, a nossa ideia é poder dar um suporte necessário com workshops, com seminários, para que esses vereadores possam realmente desempenhar o seu mandato da melhor forma possível. Além disso, nós sabemos da dificuldade que eles encontram quando chegam aqui à capital. Muitos vereadores sequer tem um espaço para ficar. E a sede da UVEAN, ela será um espaço também para acomodar esses vereadores que vêm aqui para resolver algumas demandas relativas aos seus mandatos. Nós temos relatos também de vereadores que encontram dificuldade de reunião com um secretário, de um encontro com uma autoridade, se sentem desprestigiados. Essa é a grande verdade. E quando nós nos juntamos numa associação, o poder e a força é muito maior para que aquelas demandas, que não são demandas individuais, são demandas coletivas, são importantes para os municípios, elas ganhem força e possam efetivamente elas serem concretizadas. Vereador, quando a gente pensa numa entidade, a gente pensa logo quem financia, né? Como é que será financiada essa associação? Já tem uma sede? Como é que... Sim, já tem uma sede, ela será aqui no bairro do Japim e ela vai ser bancada, vai ser sustentada pela contribuição das câmaras. As câmaras contribuirão mensalmente com um valor para que as despesas de aluguel, de água, de energia elétrica, de telefone, etc., possam ser bancadas. Já existe no Brasil, em outros estados, associações semelhantes aí? Sim. São Paulo, por exemplo, a UVESP já tem 40 anos de existência e eles têm um trabalho realmente muito importante na capital e no interior do estado. E, inclusive, no próximo mês, no dia 9 de outubro, a UVESP promove encontro dos presidentes de associações de vereadores do Brasil inteiro e muitas pautas, muitos assuntos serão debatidos, inclusive já tem a programação de uma visita ao Palácio dos Bandeirantes, ao governador Alckmin, que tem o interesse de conhecer essas associações e que eu espero que ele seja agora, que ele inicie aí uma agenda de outros governadores que vão abrir espaço para nos receberem. Eu até espero que o próximo governador que vai assumir possa ter uma atenção especial com a União dos Vereadores, já que esses parlamentares são aqueles que estão mais próximos do cidadão, que conhecem realmente as demandas e que podem dar uma resposta imediata a esses pedidos, a esses questionamentos que chegam até eles. Vereador, eu vou insistir nessa questão porque eu acho importante, o senhor está dizendo que as câmaras municipais é que vão contribuir. Exato. Claro, vai ser dinheiro público então para manter uma associação que é de interesse pessoal dos vereadores, né? O senhor estava dizendo no início que essa associação vai ser para ajudar o vereador a desempenhar melhor o mandato dele, ou ter acesso a uma autoridade e tal. O desempenho do mandato, na minha opinião, depende muito mais da pessoa do que das ajudas externas, né? Porque o mandato do vereador ele é para propor leis e para fiscalizar o poder executivo, que geralmente
não é feito pelo vereador, né? E o senhor acha justo que a população banque ou financie uma entidade como essa? Eu acho justo, Valmir, porque não são interesses particulares que vão ser defendidos do vereador. Para que o vereador ele possa desempenhar bem a sua função, principalmente os vereadores dos municípios mais distantes, eles encontram realmente uma grande dificuldade. A partir do momento que você qualifica esses vereadores, que você dá o suporte e que dá as ferramentas, os instrumentos necessários para que ele possa desempenhar melhor o seu mandato, é claro que o ganho da população ele é enorme. Quando você tem um vereador preparado, qualificado, que conhece leis, que possa elaborar leis melhores, digamos assim mesmo, o município ele é impactado com esse tipo de ação. E como eu te falei, nós também temos alguns questionamentos, algumas bandeiras importantes que, enquanto a associação, enquanto essa união de vereadores, elas vão ser demandas que têm uma chance maior de prosperar. Por exemplo, nós continuaremos a debater a questão da extensão dos benefícios da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana. Essa é uma das bandeiras da União dos Vereadores do Estado do Amazonas. A conclusão, a concretização da BR-319 é outra pauta muito importante que nós pretendemos mergulhar assim, realmente de cabeça enquanto associação para que seja uma realidade. Então, os interesses dos vereadores não são interesses particulares, não em benefício próprio, e sim em benefício da população dos municípios. Vereador, eu observo a criação de qualquer entidade representativa algo realmente interessante, ainda mais para quem vai ali ser representado. O senhor falou que São Paulo já tem há mais de 4 décadas a sua representatividade em termos de associação com os vereadores de lá. Só que se a gente comparar o vereador de São Paulo e suas atitudes para o vereador do Amazonas, onde muitos lá no interior sequer sabem redigir um projeto de lei. A gente já viu casos, por exemplo, de Ctrl-C, Ctrl-V, de leis de outros estados querendo emplacar por aqui e até lá fora também. O vereador vai entender isso, essa criação como aquilo que vai ajudá-lo, ou vai querer politizar aquilo, tornar aquilo ali algo político para brigar, para ser o presidente, para ter visibilidade? Como é que está isso na UVEAN que começa a surgir? Desde o início, eu tenho colocado para os vereadores que a entidade visa o fortalecimento do trabalho dos parlamentares nos seus respectivos municípios e, claro, trazer benefícios para esses municípios. Nós iniciamos esses nossos encontros no mês de março. E à época, quando se falava a respeito de sucessão, a respeito de eleição suplementar, houve sugestões de que nós pudéssemos propor um debate entre os candidatos ao governo do Estado. E aí houve uma grande preocupação da minha parte justamente para não politizar essa questão. Nós queremos ser uma entidade que não tenha fins eleitorais, né? Esse é um objetivo que está sendo perseguido e que vai continuar sendo dessa forma, porque realmente quando você politiza a questão, certamente o intuito maior ele acaba não se concretizando. Pois é, o nosso seguidor Marcelo Silva, bem a propósito sobre isso, ele coloca: bom dia, tudo é em vão, porque quem manda é o partido, as pessoas votam no político e quem manda é o partido, essa é a opinião dele, né? Quer dizer, fica enraizado isso, olha, não vai adiantar nada porque quem vai mandar é justamente o partido. Não funciona dessa forma. Como é o nome dele? Marcelo Silva. Marcelo, isso não é uma realidade com todos os vereadores. Por exemplo, eu pertenço ao Partido Progressista, partido comandado hoje pelo ex-deputado Francisco Garcia, mas ao longo desse tempo, o deputado Francisco Garcia, assim ainda o trato, sempre me deixou muito livre para fazer as minhas escolhas. Muito embora nós saibamos que existe o estatuto do partido, tem lá as regras do partido, mas sempre o partido me deixou muito à vontade nas votações. Seja nos momentos em que eu concordo com o prefeito, seja no momento em que eu discordo com o prefeito. Então, isso depende muito da atuação do parlamentar e do seu desempenho. O parlamentar, ele tem dentro do estatuto algumas regras que devem ser atendidas, mas ele não pode ser submisso a um partido e nem ao executivo. Ele tem que ter a sua independência, como bem
preceitua a Constituição. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. O senhor vai ser o presidente da associação? Já está definido quem é o presidente? Houve nas reuniões, nós fizemos, na verdade, uma aclamação e eu serei o presidente da UVEAN. O vereador Ronildo Santos, do município de Maués, será o vice-presidente. Nós procuramos contemplar grande parte dos municípios, em especial pelas calhas, para que esses municípios se sintam representados. Hoje nós temos vereadores que compõem a UVEAN de São Gabriel da Cachoeira, de Uarini, de Canutama, de Lábrea, de Parintins, de Itacoatiara, de Iranduba, realmente para... Quantos municípios já estão associados? Hoje nós já temos... É por vereador, como é que é? Hoje nós já temos 32 municípios que estão fazendo parte. Pouco mais que a metade, né? É a Câmara Municipal, então, que se associa à UVEAN. Exatamente. Agora, vereador, vai dar para conciliar, vai ser aclamado como presidente o primeiro presidente dessa entidade, vai dar para conciliar o cargo de presidir uma comissão também importante, que é a de consumidores da Câmara Municipal de Manaus, com suas inúmeras tarefas, com mais esse cargo também? Não vai dar algum tipo de problema? Estou trabalhando mais nisso, vou ter que deixar alguma, então... É aquele detalhe, não se pode servir a dois senhores, né? Como é que o senhor vai encarar isso? De que maneira o senhor vai sair desse problema de presidir duas entidades, sendo que uma é uma comissão? Certo. Patrick, é para isso que nós temos uma diretoria executiva que vai dar o suporte necessário para que nós possamos desempenhar da melhor forma possível esse mandato que nós teremos aí ao longo desses 4 anos à frente dessa União dos Vereadores do Estado do Amazonas. Então nós temos aí uma série de vereadores que estão realmente muito comprometidos com a causa e que querem realmente ver essa associação se consolidando e prestando um relevante serviço para o Estado. Vereador, essa associação ela já tem um site, vai ter... Como é que vocês vão trabalhar com a questão da transparência? Aqui, por exemplo, o senhor disse que é dinheiro das câmaras municipais que vão financiar, como é que o eleitor vai poder conhecer como é que está sendo gasto esse dinheiro? Certo. Nós temos já a nossa fanpage, a fanpage da UVEAN, que já está no ar, e acredito que no máximo em 2 semanas nós teremos aí já o nosso site. E nesse primeiro momento, Valmir, o dinheiro público ainda não entra na UVEAN. Nesse primeiro momento, os próprios vereadores estão custeando, até porque tem que passar por uma votação na Câmara. Semana que vem eu vou ao TCE, inclusive, conversar com o desembargador Ari Moutinho, que nós queremos a parceria do TCE. Conselheiro, né? O desembargador é o pai dele. Perdão. O conselheiro Ari Moutinho, irei até lá para conversar com ele, porque nós queremos a parceria do TCE para nos orientar. E, claro, o TCE vai ser um dos órgãos fiscalizadores da associação. Então, a máxima transparência possível, dando a demonstração de que a associação é realmente uma associação séria e que tem o seu papel social a cumprir. Será, o vereador, que essa situação de se criar essa entidade, a UVEAN, União dos Vereadores do Estado do Amazonas, eu ouvi dizer, a gente ainda está confirmando isso, que os prefeitos do interior do estado que apoiaram Eduardo Braga e saíram derrotados, estariam também criando uma entidade para se fortalecer. Quer dizer, daqui a pouco começa a criar a associação dos prefeitos que perderam a eleição, associação desse, daquele. Está virando moda criar isso? Ou no caso da UVEAN, cujo lançamento é amanhã, é algo que vocês, vereadores, entendem como necessário? É necessário, Patrick. Hoje nós não temos uma entidade que possa representar, que possa aglutinar esses vereadores. Nós precisamos, com isso, diminuir as barreiras geográficas que, infelizmente, nos atrapalham. Hoje é muito difícil nós termos acesso a representantes de municípios que hoje estão ali para o Alto Solimões ou para o Alto Rio Negro. Nós temos demandas importantes que impactam diretamente o Estado e que são extremamente importantes. Então, que isso não vire modismo e que aqueles que realmente estão se propondo a constituir uma associação representativa, que eles tenham a consciência da responsabilidade que eles têm à frente de uma entidade como essa e que possam realmente cumprir fielmente
o seu papel enquanto participante de uma entidade como essa. Vereador, o senhor é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte sobre combustível, mas eu queria, antes dela, falar sobre uma outra questão. Recentemente, o senhor, pela entidade, né, pela Comissão de Defesa do Consumidor, junto com a Defensoria Pública, entraram na Justiça para barrar uma decisão do Sinetran de estabelecer 30 segundos para que o usuário de transporte coletivo passe na catraca depois de passar ali o passa fácil, né? O cartão. Né? O cartão passa fácil. Você passou ali na catraca, tem 30 segundos então para rodar a catraca, senão ele perde a validade, né? E o passageiro perderia então aquela passagem. Isso foi muito criticado nas redes sociais, pelo menos no nosso site aqui, na nossa página do Atual. Ele disse que é uma medida desnecessária, 30 segundos é tempo suficiente para você passar. Como é que o senhor encarou essas críticas? O que nós vimos foi o seguinte. Primeiro, a decisão unilateral do Sinetran de tomar essa decisão. Em nenhum momento o Sinetran se preocupou em ouvir os órgãos de defesa do consumidor, em consultá-los a respeito disso. Em nenhum momento o Sinetran ouviu a SMTU, que é o órgão fiscalizador ligado ao transporte, e o mais importante, não ouviu o usuário do transporte coletivo para saber o que ele pensava disso. A nossa preocupação, Valmir, em especial, não é com a pessoa dita normal, é com as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, as mulheres grávidas, os idosos, os obesos e algumas variáveis que não foram verificadas pelo Sinetran. Por exemplo, no momento em que o sistema entra em pane, apresenta algum problema, como é que ficaria a situação? No ônibus lotado, a dificuldade para o usuário passar ali pela catraca. Como é que ficariam essas situações? E eu acho que, além disso, o mais grave não é o limite temporal. O mais grave é a penalidade que o usuário teria, caso ele não conseguisse transpor, pagar uma nova passagem. Então, eu acho que a maior gravidade foi justamente essa. Então, nós estamos preocupados realmente com essas pessoas que têm essas dificuldades para poderem passar numa catraca, coisa que é muito normal no dia a dia de quem utiliza o transporte coletivo. A gente está no segundo semestre, já avançando para o final do ano, e foi um ano atípico por conta da eleição que tivemos aqui no estado. Óbvio que não foi eleição municipal, mas acaba tendo envolvimento de vereadores ocupando tribuna, tendendo para um lado ou para o outro, vereador Álvaro. Eu não vi isso do senhor, tá? Mas a produção da comissão que o senhor preside na Câmara Municipal, ela até agora foi satisfatória ou de alguma maneira a eleição acabou atrapalhando? Não, a eleição em nenhum momento atrapalhou. Inclusive o Partido Progressista, do qual eu faço parte, ele não fez opção por nenhum dos dois. Nós entendemos que nenhuma das duas candidaturas representava e contemplava os anseios da população. E ainda que o partido tivesse participado diretamente, a comissão não teria nenhum prejuízo em relação a isso. Inclusive, até aproveitando a oportunidade, Patrick, saindo daqui, eu vou até o Viver Melhor 3, que fica ali no Monte das Oliveiras, onde nós temos a reclamação da cobrança de contas abusivas de energia elétrica. E isso tem sido algo muito comum nesses condomínios populares, essas contas abusivas, tanto de energia elétrica quanto de água, com uma maior incidência na energia elétrica. Recentemente nós tivemos uma blitz de fiscalização numa instituição superior de ensino, ali no centro da cidade, onde nós constatamos que a instituição não oferecia as condições estruturais necessárias para receber os alunos, e a nossa comissão continua muito atuante, em especial nas blitzes de fiscalização, que tem uma participação direta do consumidor, porque é ele que faz as reclamações, é ele que nos leva essas informações para que nós possamos, enfim, fazer essa blitz com outros órgãos de defesa do consumidor. Eu vou fazer aqui a pergunta do Moisés, Moisés Dutra. Ele diz: qual é o posicionamento da Comissão de Defesa do Consumidor quanto ao cartel dos combustíveis em Manaus?
alguma providência no sentido, Manaus não aguenta mais. Ele está falando aqui porque a gente tem constatado, vereador, que tem um preço que é praticado pela maioria dos postos e tem 2 ou 3 postos na cidade que praticam um preço menor, o que descaracterizaria o preço único ali, né? Não é estranho essa situação? A Comissão de Defesa do Consumidor poderia agir nesse caso? Moisés, nós temos uma dificuldade do ponto de vista jurídico com relação a isso. Porque o alinhamento, ele não é um elemento necessário para caracterizar a cartelização. E quem está falando isso não sou eu, né? Isso é uma concepção jurídica dessa figura da cartelização. Então seria necessário, por exemplo, uma investigação mais aprofundada, inclusive passando por interceptação telefônica, né, pela oitiva de testemunhas, para que se caracterize esse cartel. Então, o que comissão caracterizaria o cartel seria a combinação de preços entre os... Exatamente. Teria que haver um vídeo de uma reunião, teria que haver um áudio de uma reunião desses empresários combinando esse alinhamento de preço. Mas então, agora com a Polícia Federal grampeando todo mundo, nem telefonando. Pois é. Inclusive, vai ser difícil nós há 3 reuniões, mais ou menos, nós até falamos isso, e há necessidade do envolvimento de outros órgãos, como o Ministério Público Federal, como a Polícia Federal, atuando aí para que nós possamos realmente caracterizar e confirmar e constatar a possível existência desse cartel. No Maranhão, a questão de 3 anos, isso foi possível, e eu espero, né, que dentro de pouco tempo nós possamos também iniciar efetivamente esse processo de apuração e que não depende exclusivamente da Comissão de Defesa do Consumidor. Pois é, o jornalista Valmir Lima tocou nesse assunto e eu lembro que a gente também detectou alguma situação estranha. Qual é essa situação estranha? O álcool, que é mais barato que a gasolina, parece que alguns postos não estão vendendo de propósito. Alegam que há 2 semanas não tem o combustível, que a Petrobras não levou e forçam o cidadão a pagar pela gasolina que é mais cara. Vocês detectaram alguma situação dessa na comissão? Não, Patrick. Isso é muito importante. Eu até agradeço essa informação que você nos traz, porque é algo realmente, e é fácil no mínimo, de descobrir. curioso. É só chegar lá com a comissão, por exemplo. Não quero ensinar o senhor nada disso, não é isso? Mas abre o tanque de etanol, vamos ver se tem ou se não tem. Porque é muito estranho isso daí, não é? Sem dúvida, no mínimo estranho. Vereador, as comissões de defesa do consumidor têm atuado no micro, né? Pegando aquelas pequenas denúncias, indo atrás, às vezes até de uma loja, mas não trabalha na questão macro. Nós tivemos na Assembleia Legislativa, por exemplo, uma CPI da telefonia, e aí fizeram um auê danado, queriam punir o presidente da Anatel, mas não apresentaram proposta de punição das empresas, que é quem pratica o dolo, sei lá se eu posso usar essa palavra, mas que não entrega o serviço que vende, né? E isso a gente constata no dia a dia. Nós pagamos uma internet 4G e só recebemos a 3G, e às vezes nem a 3G. E olhe lá, né? Nós pagamos 20, 30 mega de internet, só recebemos 8, né, de velocidade. Quer dizer, eles não entregam os 40% que está determinado pela Anatel, que as companhias deveriam entregar do pacote que vende, por exemplo, um pacote de 10 mega, teria que entregar pelo menos 40%, ou 4 mega. E geralmente isso não acontece. Mas o que eu estou falando de uma atuação mais macro seria, por exemplo, no caso da energia elétrica, quanto é que se paga em outros países, por exemplo? Nós não estamos pagando uma energia muito cara. Eu acho que a Comissão de Defesa do Consumidor não poderia fazer esse levantamento de preço, sei lá, com órgãos de outros países, para ver. O Brasil paga muito caro pela energia. Eu me lembro que eu visitei em 2011 a Malásia, né, e lá as pessoas usavam muito o celular, passavam horas ligando, e uma colega nossa, jornalista, perguntou a uma dessas pessoas: vocês devem pagar uma fortuna de celular. Ela disse: não, a gente paga aqui R$15 por mês, né? Quer dizer, hoje a gente está chegando
na telefonia, porque hoje você já faz pacote de telefonia que não tem mais cobrança adicional, né? Você liga para... Eu tenho um pacote que liga para qualquer lugar do Brasil, qualquer operadora não paga mais. Quer dizer, eu estou falando de 2011, que já existia isso na Malásia, entendeu? Agora que está chegando aqui para nós, quer dizer, muito atrasado, a gente não avança, a internet em Manaus não avança. Como é que a defesa do consumidor poderia atuar nesse sentido? Valmir, talvez você não esteja recordando de uma atuação muito forte que a Comissão de Defesa do Consumidor teve no ano de 2014, inclusive por conta dessa atuação muito forte. Eu fui até vítima de alguns sites, de alguns portais oportunistas, de um grupo político do Estado que acabou fazendo algumas postagens, inclusive pessoas indo a programas de TV para falarem contra mim, porque nós atuamos muito fortemente no setor energético. À época, foi aquele rumoroso aumento de quase 40% nas residências e que chegou a 42% na indústria e no comércio. E nós, à época, eu falo nós porque nós temos a força-tarefa dos órgãos de defesa do consumidor, nós ingressamos com uma ação para barrar esse reajuste. Infelizmente, nós temos um lobby muito forte por parte das concessionárias de energia elétrica, que pagam aí escritórios jurídicos muito pesados, né, muito fortes. E essa questão ainda está sendo discutida em Brasília. À época, a Justiça Federal aqui do Estado, ela suspendeu, ela barrou esse aumento, mas em seguida conseguiram uma liminar lá no TRF em Brasília, que autorizou esse aumento. E essa questão ainda continua sendo debatida lá no TRF1 em Brasília. Então, nós lidamos também com uma força muito grande desses lobistas e desses grupos. Então, nós nos posicionamos muito fortemente, muito claramente contra esse aumento. Nós ingressamos com uma ação, mas nós temos o judiciário, que é a instância competente para julgar essas questões e que nem tudo depende da gente. Veja o exemplo dos estacionamentos dos shoppings. Nós também ingressamos com ação. Nós também agimos firmemente através das blitzes de fiscalização. Mas a questão bateu no TJ e o TJ simplesmente tornou a lei inválida. Então, é uma luta que nós empreendemos, mas que nós dependemos do julgamento do judiciário para que essas questões elas possam ser resolvidas. Bem, a sociedade ela está compreendendo isso porque eu vou colocar um ponto de vista que é muito particular meu sobre isso. Quando o vereador se elege, o deputado federal, estadual, o senador, eles colocam um sonho para as pessoas. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ele não fala, olha, eu vou procurar, fala, eu vou fazer tal coisa, eu vou resolver essa rua aqui, vou fechar todos os buracos. E aí a população deposita aquele sonho dela na resolução daquele homem público ou mulher pública. Quando chega a eleição que se vence aquilo, ele vai procurar a solução para aquilo. Mas aí passa uma eleição todinha, não se resolve, ou pelo menos aquela situação de promessa não se cumpriu. A população ela compreende quando uma comissão que ela vai lá e ela procura o Ministério Público sobre a telefonia, procura sobre água, a energia. Agora está faltando em muitos lugares, mas a conta não vem diminuída, o valor vai vir até talvez mais caro. O que eu quero colocar para você é esse ponto de vista. Como é que vocês, homens públicos que têm a possibilidade de resolver isso, esbarram em quê para não resolver e depois acabam se explicando ou mal se explicando à população? Patrick, eu acho que o eleitor, o cidadão hoje, ele é um cidadão muito mais atento, ele é um cidadão muito mais preparado. Hoje as redes sociais estão aí, né, um acesso grande. Acho que as pessoas sabem muito bem a função e a competência de cada parlamentar, de cada homem público. E eles percebem quando o parlamentar, quando o homem público se apresenta como sendo o salvador da pátria. É um discurso hoje que eu acho que é um discurso que não convence mais ninguém. Então, aquele que se propõe a fazer esse tipo de discurso, de que vai ser o remédio para todos os males, ele certamente ou não se elege ou ele fica extremamente prejudicado na sua imagem. Eu, pelo menos, quando me posiciono,
eu sempre me posiciono no sentido de que a comissão ela cumpre o seu papel, mas que não depende, essas questões, como eu falei, por exemplo, da energia elétrica, não depende de uma decisão da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós temos um judiciário que é o órgão responsável por julgar esses conflitos, por julgar essas demandas. Agora, Então, vereador, eu queria voltar nessa questão. Eu vou citar a energia elétrica porque eu acho que é a situação mais grave que existe. Eu acho que o Brasil deveria repensar essa questão do preço dos serviços, né, com o preço da energia elétrica. Hoje, por exemplo, uma família pobre não tem direito de ter um ar-condicionado em casa. Se ela tiver, ela não vai mais comer, né? Se você tiver, por exemplo, 3 filhos, um casal que tenha 3 filhos, e esses filhos durmam em quartos separados, vamos supor, o casal tem 3 filhos, todos dormem no mesmo quarto e o casal dorme no outro quarto. Ele precisa de 2 ar-condicionados. Se ele for pagar a energia desses 2 ar-condicionados e mais a energia da casa, ele vai dispendiar aí R$500 no mínimo, né, para pagar essa energia elétrica. Então, o que está acontecendo? Muitas famílias que não querem ficar nesse calor durante a noite, que a gente sabe que é impossível dormir num calor desse, faz um gato, né? E aí a companhia de energia diz que tem 40% de perda, aqui no Amazonas já chega a 40% de perda, que é de gatos e outras coisas mais. A gente sabe que as grandes indústrias também fazem gato, né? As grandes empresas, não é só o pobre. Mas cria-se um ciclo vicioso aí, né? Um círculo vicioso em que a companhia vende num preço que é impossível pagar, e aí as pessoas começam a praticar uma desonestidade que também é um retorno da desonestidade da companhia que não pratica um preço acessível, um preço justo, né? Não está na hora de alguém começar essa discussão para que a gente no futuro talvez tenha uma energia mais barata em que todas as camadas da população possam pagar? Sem dúvida, Valmir. Eu acho que esse debate é um debate macro que tem que ser aí comandado, tem que ser levantado, liderado pelos deputados federais, pelos senadores, já que se trata de um tema nacional, né? Então, o próximo governador também tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Ano que vem nós já teremos eleições para presidente da República. Eu acho que nós temos de discutir o modelo energético no país também. Por exemplo, no Amazonas, por que a energia solar não se torna uma realidade? Por que não? Baratearia muito, nós temos energia solar aqui de sobra. Essa é uma questão que tem que ser enfrentada. E eu acho que eu, enquanto presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, tenho contribuído muito para isso, porque nós recentemente debatemos um assunto importante e polêmico que ainda não se concretizou, que é a questão da privatização da empresa Amazonas Energia. É uma privatização muito nebulosa, que não consegue se explicar direito, porque nós temos a informação que das 104 localidades onde a empresa atua, apenas 4 conseguem empatar. As outras 100 são prejuízo. E numa recente reunião que houve lá no Ministério Público, eu fiz esse questionamento ao presidente da Amazonas Energia. Como é que a empresa não consegue ser uma empresa lucrativa? A energia elétrica é um mau negócio ou há má gestão por parte da empresa Amazonas Energia? E ainda mais, existe a intenção de privatizar, eles falam desestatizar. Eles falam que não é privatizar, é uma desestatização, porque o Estado vai continuar tendo uma parcela ainda de participação na empresa. Mas aí eu me pergunto, se as 104 localidades, nenhuma gera lucro, por que um particular, por que uma empresa, por que um conglomerado chinês tem interesse em adquirir a empresa Amazonas Energia? Porque ninguém compra algo, ninguém entra num segmento para perder dinheiro, para ter prejuízo. Então a nossa preocupação e aí pensando já em termos de Estado, que aquelas localidades onde hoje a energia é subsidiada, em comunidades onde nós temos aí 20 residências, que elas serão prejudicadas. Nós corremos, dentro de alguns meses, um sério risco de ter
uma crise energética, uma crise de fornecimento de energia elétrica em muitas localidades do interior do estado que não conseguirão ser contempladas por isso. Essa preocupação é muito grande, haja vista que no Pará e no Maranhão, onde houve esse processo de privatização ou desestatização, como queiram falar, houve o aumento de tarifa e a precarização de serviço. Então, isso tem que ser acompanhado melhor, em especial, repito aqui, por parte dos deputados federais, dos senadores, e que eu, sinceramente, não tenho visto ninguém se manifestar com relação a isso. Como também poucos, a gente estava falando a respeito do problema que houve, do aumento de energia elétrica no ano de 2014, e que pouquíssimos parlamentares se colocaram contra essa questão. Eu acho, e aí, se alguém tiver uma informação, por favor, me corrija, mas que eu acho que dentro do estado do Amazonas, o único parlamentar, e isso eu estou falando em termos de Manaus, em termos de Amazonas, que se posicionou e que liderou esse movimento, fui eu. Eu não me recordo de outro parlamentar que tenha tido uma atuação tão efetiva com relação a isso. Então, está na hora de essa luta não ser uma luta única, isolada, e que outros também possam entrar nessa luta conosco. Muito obrigado, vereador Álvaro, pela participação. Álvaro Campelo, aqui de Manaus, anunciando primeiro no início do lançamento da UVEAM, União dos Vereadores do Estado do Amazonas, que será amanhã, 9 da manhã, na Câmara Municipal de Manaus, e a gente também falou sobre outros assuntos. Eu só encerro dizendo que muitos políticos que ora parecem comer a bio, não falam nada, quando é na época de eleição, aí eles têm projetos para tudo, né? É como disse há pouco o vereador Álvaro, ele não lembra de outros terem falado sobre a questão da energia, a crítica que ele fez. Que ele saiba só ele. Mas aí a gente vai ver muito isso ano que vem, com certeza. Muito obrigado e bom dia. E por conta disso, repito, Patrick, eu fui perseguido, grupos aí fizeram postagens nas redes sociais por conta disso, mas em nenhum momento isso me afetou e eu não me acovardei e continuei nessa luta. Eu quero agradecer a você, Patrick, a você, Valmir, pelo espaço que me é dado aqui para falar a respeito de assuntos tão importantes para a nossa cidade e para o nosso estado. Esse é o Atual, o site de notícias do Amazonas.